Olá, eu sou a Verônica, jornalista e produtora do Você Pode. Você deve estar achando estranho me ver aqui no lugar da Cassandra hoje, né? Pois bem, eu tô aqui por um motivo muito especial. Hoje não é um episódio comum, hoje é dia de celebrar. Há um ano, nasceu Você Pode, o podcast do pertencimento. Um projeto criado para acolher famílias, compartilhar experiências e provar que ninguém precisa enfrentar seus desafios sozinho. E para comemorar esse primeiro aniversário, eu tenho a alegria de entrevistar quem deu a vida a tudo isso. Cassandra Miyashiro, mãe da Malu e fundadora do Pertencimento e do Você Pode. Cass, que alegria ter você aqui hoje. Obrigada por criar um espaço tão transformador, tão humano. Ai, e foi um projeto que ficou tempos e tempos aí para se concretizar, mas tudo tem o seu momento, né? Tudo tem sua hora. Tudo tem a sua hora e hoje foi uma surpresa tão grande, eu nem sabia que você ia bater um papo comigo, mas é uma alegria estar aqui, né? Um ano a gente tá fazendo. Parabéns para você, para Malu, para o Jorge, parabéns para nossa equipe que tá aqui. Não, é maravilhoso. E você vê que tudo tem o seu tempo de verdade. É verdade. Encontrei vocês para dar todo o suporte, tudo. Então, só tenho que agradecer, eu que agradeço, de coração. Esse projeto. Cass, vamos começar perguntando aqui, ó. Quando você criou o Você Pode, né? Lá no primeiro episódio, você imaginava que ele tomaria essa proporção? Não imaginei, porque, como eu falei, né? Ele nasceu, a ideia nasceu, depois que a Malu nasceu, eu vi o que estava faltando para mim, uma rede de apoio, ouvir outras mães, ouvir uma palavra de conforto, um acolhimento, qualquer coisa desse gênero. Então eu pensei naquela época, eu falei, puxa vida, eu precisava tanto disso. E aí, somado ao fato, a gente começou o tratamento na ACD, a gente começou a fazer algumas adaptações em casa para Malu, e algumas pessoas da própria ACD falando, como que vocês fizeram isso? Como é que é? Isso foi tão eficaz? E as terapeutas indicando. Então assim, eu falei, gente, eu posso ajudar. Sim. Eu posso falar, eu posso mostrar a nossa experiência para quem precisa. Então, ali foi nascendo a ideia, mas tamanha correria, cirurgias e tudo mais, então não foi possível naquela época. E foi possível há um ano atrás. Mas eu não imaginava essa proporção, porque, embora a gente não tenha tantos seguidores ou coisa do gênero, mas, assim, os temas são tão fortes que as pessoas me procuram, pessoas que eu nem conheço. O feedback é muito impressionante. Lindo. Eu, assim, no trabalho, cliente, parceiros, em casa, no condomínio, as pessoas me abordam falando do tema e você vê que as pessoas assistem. Então, assim, é um bate-papo, uma troca muito importante. Mas eu digo assim, nasceu para ajudar, mas a gente acaba sendo ajudado, né? Com certeza. É uma experiência tamanha para mim e para minha família. É maravilhoso. Conta mais disso. É correria. Vocês sabem que para mim a gente não quer que esse projeto tenha um fim lucrativo. Não é isso. Porque eu falo muito isso, né? Eu tenho a minha profissão, mas assim, eu tenho uma sede tão grande de poder compartilhar tudo que eu vivo, dores. Lógico, porque a jornada não é fácil, longe de ser fácil, longe de ser só alegria, mas é de muita batalha e superação. Então, assim, a vontade que eu tenho de não expor a Malu, mas de mostrar o que é possível, o que você pode, o que você também não pode, e compartilhar com as pessoas, diversas pessoas, e superação não só na questão da deficiência, que a gente bateu papo aqui com muitas pessoas de inúmeras superações. Sim, né? Sim. E ajuda de um tema que você não sabe como lidar, de uma ajuda de tratamento, de buscar o tratamento aonde, buscar como começar. Então, assim, olha, o impacto que isso está trazendo para minha vida, o quanto eu me desdobro, porque também não é fácil estar aqui, mas assim, no fim do dia eu deito e falo assim, nossa, eu acho que se eu estiver ajudando 1, 2, 3, e aquilo ser cascateado, eu acho que eu já estou cumprindo a minha missão aqui. Ah, que lindo. E qual que é o impacto que você acredita que esse projeto tem na sua vida e na vida da Malu? Olha, como eu acabei de falar, na minha... teve um impacto que, como eu te falei, as pessoas buscando,
perguntando e eu saber que eu posso ajudar, isso para mim já é impactante. Mas eu percebo nitidamente na vida da Malu. Porque a Malu sempre foi muito bem resolvida. Então, a gente já conversou muito sobre isso. A gente trata com leveza o tema, a cirurgia. A gente fala pra ela, a gente não esconde. Da maneira que tem que ser conversada, conforme a idade dela. Mas a gente não esconde. A gente é claro quando tem que ter um tipo de assunto com ela. Mas, desde que nasceu o Pertencimento Você Pode, ela começou a se abrir. Eu sinto que ela se fortaleceu. Mais ainda. Mais ainda. Então, assim, aquilo que ela falava de uma maneira um pouco mais tímida, hoje ela fala com empoderamento, sabe? Ela se fortaleceu. Outro dia aconteceu um tema no elevador de casa e ela estava com uma dificuldade para entrar, então demorou um pouco mais e o pessoal começou a bater. Ela falou assim, espera aí, eu vou explicar o porquê que tá demorando, gritando assim. Ela falou, mamãe, eu vou brigar pelos meus direitos sempre. Verônica, ela tem 11 anos. Não. E você ouvir isso, é assim, até me arrepia, porque ela tá, eu sinto ela tá mais empoderada. Por quê? Porque ela escuta temas aqui, ela vê superação aqui, e ela vê que ela não tá sozinha. Não, e ela faz parte da equipe de produção, Não, né? ela é a produtora, você sabe, gente, né? ela ajuda nas pautas, As nas perguntas. E a pergunta não é só quando é algo para criança, os amiguinhos que já tiveram aqui. Não, vai até de tema sério, assunto sério, voltado a ajuda, tratamento. Não, ela... Deixa eu dar uma olhada nas perguntas. Então, assim, o quanto isso tá deixando a cabecinha dela mais aberta. Sim. E isso é notório. Sim. É incrível quando ela pega algum tema. Eu vou te dar um exemplo. Aliás, vou te dar 2 exemplos. Temas aqui que ela escuta, ela não dá uma devolutiva na hora. A gente vai para casa, ela pensa um pouco, tal. Aí ela vem com aquele tema que foi discutido no dia. E um deles foi o quanto a terapia é importante, o quanto o psicólogo é importante na vida da gente, independente de qualquer limitação ou qualquer coisa, que cada um tem as suas questões a serem resolvidas, né? Seria uma bênção que todos pudessem fazer, Exato. Né? Então, aí ela refletiu aquilo, ela olhou e falou, mamãe, terapia é importante, né? Você faz, o papai faz, tanta gente que eu conheço faz. Eu quero voltar a fazer terapia. Então, você vê o impacto que aquilo teve, daquela conversa aqui, como ela refletiu e ela buscou uma solução para a vida dela. Sim. Então, isso é um exemplo. O outro exemplo que me marcou muito nessa jornada de um ano que a gente teve aqui, eu não sei se você vai abordar isso, mas a gente pode falar um pouco mais aprofundado, quando a Carol Paraguaçu esteve aqui. E foi uma tamanha superação na vida da gente, eu acho que na vida de todos aqui que estavam no dia. Sim. E foi puderam muito assistir. Aliás, gente, esse episódio tá aqui, né? A gente vai colocar no card o link para esse episódio que tá brilhante. Ela é, assim, maravilhosa. E a gente lida com isso todos os dias de superação. Na ACD a gente vê isso, né? Todas as terapias, e a gente vai voltar agora para terapia também. Mas a Carol, ela deu um impacto tão grande da alegria dela, de viver. Força, né? Da força, o quanto ela superou cada barreira, cada momento da vida dela e como ela lida até hoje. A Manu viu aquilo e falou, mamãe, como ela consegue? Como ela faz? Como ela se organiza dentro de casa? Então ela viu que é possível. Então isso também trouxe um impacto. E outros casos assim, mas impactou demais e vem impactando muito positivamente. Eu acho que é a nossa família e a família de muitos. Porque é uma coisa que vai se repercutindo, né, Cass? De dentro pra fora, né? E quanto mais a gente fala do assunto, quanto mais a gente elabora, quanto mais a gente esclarece e traz informação, que eu acho que essa foi uma grande dificuldade que você teve no começo, né? Quando a Malu era pequenininha, até mesmo na gravidez, né? Eram pouco as informações específicas sobre artrogripose. Muito, né? E as que tinham, eram catastróficas, então, né? Era algo assim que a gente fala, como você que vai teve ser daqui pra experiências frente? péssimas, né? Até inclusive com médicos, né? Muitas experiências. Por isso que eu falo, tem profissionais
bons e profissionais não tão bons em qualquer segmento, Sim. qualquer área. É. E eu, infelizmente, me deparei com alguns que eu tive problema. Mas, assim, o saldo é positivo. Eu tive mais anjos na minha vida, eu tive mais bênçãos na minha vida do que problemas. É. Mas, assim, naquela época, hoje está um pouco mais fácil para você buscar minimamente informações Sim. de uma patologia, de um tratamento, o acolhimento, Sim. de famílias que vivem a mesma situação, mas naquela época era difícil. É. Então, E a gente recebe isso, né? A gente recebe mensagens tão lindas, né? Ai, Feedbacks tão incríveis de famílias, de profissionais, né? profissionais em pedindo diversas para áreas. virem para participar. Isso que eu achei legal, porque a gente descobriu alguns profissionais, vocês descobriram, a produção descobriu, que nós não conhecíamos. Sim, e que demos voz, né? E criamos um laço. Até outro dia eu estava conversando com uma médica que teve aqui, a Dermato, que é uma fofa, uma graça. A gente estava construindo um laço. Então, assim, cada tema que ela entende, ou qualquer outro profissional que vem aqui, contribui. Fala, Sim. e que tal a gente discutir sobre isso? Vai ajudar? Então, assim, eu vi um engajamento, Sim. uma participação, Uma conexão, muito né? grande, muito grande. E você vê uma coisa assim, Verônica, muito legal. São convidados. Sim. A gente não paga nada para ninguém. Sim. A gente não quer isso. E eles vêm, assim, de uma maneira Vem tão de longe, aberta. né? Vem de longe, pega um sábado e vem. E a gente grava. E assim, vem com um amor, com uma vontade de ajudar. Então, tudo isso move. E dá Tudo voz para isso esses move, profissionais, né? né? Te emociona demais, né? Muito. Olha, eu juro, eu tô aqui falando com você, mas eu tô arrepiada porque fazendo retrospectiva, sentada aqui, você me perguntando, eu já pensei sobre isso, mas agora você me perguntando, você fica voltando e não imagina o tamanho do impacto na vida desses profissionais. Sim, que também estão terapeutas, colaborando, médicos, né? histórias pessoais. Exato. De Pais, transformação. mães que estiveram aqui contando suas histórias. De transformação, até temas de curiosidades do escotismo, lembra? Sim! Então, assim, temas, assim, muito bacana. Sim, muito bacana. Sim, de saúde mental, de saúde tudo, física. Tudo. Então, assim, eu fecho esse um ano de extrema... eu acho que a gente atingiu o objetivo o inicial. A gente atingiu. Eu fecho a sementinha esse foi ano, plantada. Foi. Eu fecho esse ano falando e pensando, verbalizando para todos e pensando que a gente pode muito mais. Muito mais. A gente acha que a gente não pode, né? Não. A gente pensa assim, não é possível, a correria do dia a dia e tal. Mas E vendo tudo isso, essa conexão, essa rede, o que a gente vem construindo com cada um, pais, mães, como você falou, profissionais, olha... Famílias inteiras, né? Isso me dá uma gratidão. E até as próprias crianças, né? Que é os amigos da Malu. Não, a proporção que isso toma... Da escola, o professores. Foi. O quanto isso, dos episódios que nós tivemos aqui com professores, com os amigos da Malu, falando do Dia das Crianças, até as crianças se movimentando, a gente tem que ajudar, a gente tem que fazer. Então, assim, você vê uma conexão desde as crianças para uma todos. grande rede se formando, né? Muito Isso não bacana. tem preço. Muito bacana. Então, assim, o que eu espero daqui para frente é poder plantar cada vez... Colher agora, porque a gente está plantando. Então, agora é começar a colher. Ter mais voz, mais engajamento, mais ajuda. Então, assim, mas eu acho que... o saldo é extremamente positivo. E tem, claro que todo episódio deixa um aprendizado, né? Tem algum que te tocou? Tem algum ou alguns que você quer falar aqui? Além do da Carol, né? Que você já citou. Tem assim, cada um, você pensa uma coisa que você leva pra vida. E eu acho que cada um que assiste também, que escuta, também pensa
o que mais toca no seu coração, né? E dentro das suas necessidades, no momento e tudo mais. Mas pra mim, é até chato eu falar esse ou esse, porque todos tiveram verdade, né? uma marca pra mim muito grande. É muito verdade. grande. E pra Malu também, pro Jorge. Não, até pra vocês aqui, porque Nossa. eu me lembro de episódios que a Gi fala assim, ai, deixa eu anotar isso aqui que eu tenho que ver isso aqui. Aí você viu o Nato chorando, aí você viu o outro falar, ai, eu vivi tal situação. Então assim, olha como você vê o impacto em todo mundo. Em todo mundo. Quantas vezes eu já vi o Nato chorando? Nossa! Um aqui, o outro anotando. Ai, não sabia que isso era bom? Peraí, deixa eu anotar. Então, assim, ou pessoas que me perguntaram, e aquele negócio que a nutricionista falou? Então, assim, você vê tudo isso. Então, seria, assim, injusto da minha parte falar que um ou outro, mas senão a gente fica aqui até amanhã. Então, deixa eu citar alguns que realmente tiveram um impacto grande pra mim. Além da Carol que eu te falei, teve um que não fui nem eu que entrevistei, foi pai atípico, que o Jorge entrevistou. A gente fala muito da mulher, sim, a gente da fala mãe. muito da mãe, do papel da mãe, mas a gente não pode deixar de engrandecer aquele pai que fica. Porque a gente sabe que estatisticamente o pai vai embora. Quando tem uma criança com deficiência, quando tem um filho com algum problema, alguma questão neurológica, física que seja, o pai abandona. Mais de 70% isso acontece. Nossa. Então a gente não pode deixar de ressaltar e parabenizar a atitude de cada pai que fica. Então a gente fala muito na mãe, a gente fala muito na mulher, que ok, a gente tem um peso maior na criação do filho, ainda mais um filho especial, o quanto requer da mãe. Mas o pai, aquela conversa que o Jorge teve com o Leandro, ela me tocou tanto, da tamanha emoção que os dois... Foi uma troca, porque além da patologia ser igual, que é a artrogripose, você vê a forma como os dois lidam com o dia a dia, com a dor do pai. Então, assim, aquilo me tocou, ouvir, aquilo me tocou muito, porque você via a emoção ali em cada palavra, E tocou muito o Jorge. Em casa também, depois ele comentando, tocou bastante nele, né? Porque ele nunca teve essa oportunidade de conversar abertamente com outro pai. Sim. Então, foi uma conversa muito bonita. E um outro tema que me impactou, porque depois me fez refletir bastante, de ver que eu não tô sozinha, independente de qualquer limitação, independente de ser mãe atípica, é o burnout na maternidade. Sim. Porque às vezes a gente principalmente da mãe atípica, né? Óbvio, né? A gente já falou também aqui que uma mãe atípica, a parte emocional dela é como se fosse um combatente de guerra. Sim. Então, assim, essa carga é muito pesada. Mas a mãe não atípica também. Sim. Toda mãe. Toda mãe pode entrar em burnout. Toda mãe. Aliás, qualquer ser humano, né? Sim. Então, assim, mas ouvir que são muitos casos e que você, de uma pequena atitude, você pode sintonizar de uma maneira diferente, fazer coisas diferentes. Então, assim, isso me fez refletir muito, porque a culpa, ela é muito grande. A culpa não... Primeiro, você não pode enfraquecer, porque você cuida de alguém. Sim. Então, o primeiro impacto é, você não pode enfraquecer. O segundo, você se sente culpa. Mas, nossa, eu enfraqueci agora, eu dei uma caída, eu não posso. Então, assim, aquela conversa foi muito importante. Eu acho que para mim, para muitas mulheres, muitas mães, né? Porque parece ser simples e vem de uma maneira que parece que só tô cansada. Vem de uma forma, eu vou banalizar aqui. E não é. O tema é sério. Sim. O tema é muito sério. E se você não cuida, você vive num looping de depressão ou coisa do gênero. E tem pessoas que dependem de você. Então, esse papo foi muito profundo para mim. Me fez refletir bastante. E saber que, infelizmente, tem muitas pessoas que vivem isso, né?
Então, isso me fez refletir bastante, assim, ver dias e dias. Dias e dias. E se cuidar, né? Porque, claro, vocês, né, principalmente as mais atípicas, são responsáveis pelos filhos, né? Por cuidar, por, enfim, suprir e estar sempre junto. E ainda trabalham, e ainda tem o marido, e ainda tem a casa e outras questões. Se vocês não se cuidarem, né? Como é que fica isso? Pois é aí onde vem a culpa. Você aquela fala assim, coisa poxa, eu tô me cuidando, mas ao mesmo tempo eu tinha que estar aqui, eu tinha que estar presente. Mas é um ciclo vicioso. Eu vou trazer um tema que é assim, a culpa, né? Você acredita assim, a cabeça de uma mãe atípica é coisa de louco, viu? Por exemplo, a Malu não pode usar salto. Eu sei que ela não vai conseguir usar salto. E por conta das órteses que ela usa e tal. Eu sempre fui louca por sapato. Sempre fui maluca por sapato. Sempre comprei salto, sempre fui maluca. E de muitos anos pra cá eu deixei de comprar. Porque eu pensei assim, se minha filha não pode usar, como é que eu vou usar? Sabe aquela coisa assim? Então, eu deixei. Aí vem a culpa. Então, tem muitas situações que eu vivo isso, né? Assim, tô na academia, cansada, tal. Aí eu vejo o esforço dela fazendo uma fisioterapia. Falo, não, imagina, que cansaço é esse? Então, assim, a cobrança. Mas isso também tem um lado positivo. Ela me faz querer viver intensamente. Cuidar mais da minha saúde, cuidar mais da minha saúde mental. Então, por isso que aquele episódio me pegou, porque eu cuido da minha saúde física. Mas ali eu percebi que eu tenho que cuidar mais ainda da minha saúde mental. Então, foram esses episódios, eu acho que me marcaram mais. E quando você pensa no futuro, Cass, o que ainda pulsa no teu coração? Qual que é o sonho que você tem pro projeto, pro Você Pode e pro pertencimento? Ai, nossa, eu queria falar tanto sobre isso, assim, mais e mais e mais. Quando você fazendo essa pergunta, me dá uma vontade de viver por muitos anos, de querer ajudar. Eu tenho uma sede de ajudar, eu tenho uma vontade de falar minimamente alguma coisa que toque alguém. Vou dar um outro exemplo que também me marcou muito. A maioria das pessoas não sabe como entrar na CD. O que fazer, qual caminho tomar, o que tem. Vou ligar pra onde? Às vezes não sabe nem pra onde ligar. E uma vez uma pessoa que trabalha comigo, ela não trabalhou comigo, não trabalha mais, a filha tava com um problema na coluna seríssimo. E eu falei assim, não, eu vou te indicar o local que você tem que ligar, fala com tal pessoa, e a filha dela já não tava nem quase andando. E você liga nesse lugar, fala assim com tal pessoa, pode usar meu nome e tudo mais. Assim, questão de 2 meses depois a filha dela fez cirurgia e ficou super bem. Olha isso. Super bem. Por causa então, de assim, uma informação. Uma informação. Por causa de uma única informação. Então você vê, aí você vê o resultado da filha, tá super bem, você fala, gente, eu só passei um telefone e dei uma dica. Então, assim, o que eu queria do pertencimento, mas para todo mundo, se cada um, Verônica, dedicasse um pouquinho, um pouco do seu tempo, ou da sua palavra, ou da ajuda do Teleton, que a gente tá falando muito sobre isso, de fazer uma doação de R$10, R$5, que seja, que para muitas pessoas, eu sei o quanto é muito, e aí é o que vale também a intenção de cada um, de cada pessoa, ajudar. Gente, a diferença para você, ela pode ser mínima, mas a diferença daquela outra pessoa é muito grande. Ela é muito grande. Então, assim, eu queria poder ter muito tempo de vida para poder falar mais e mais e mais. Então, o que eu espero daqui para frente? É deixar esse legado para Malu. É deixar isso para ela. Aliás, muito do que nasceu é para ela. Isso aqui existe por conta dela. E ela ama, né? E ela ama. Não sei como vai ser daqui para frente, mas assim, o meu objetivo é que isso aqui seja dela. É que isso aqui é a voz dela. Quem é a melhor pessoa para passar tudo do que ela?
ela vive, ela sente na pele, ela sabe o quanto impacta na vida dela. Então, assim, isso aqui que eu tô construindo, que ainda é muito pequenininho, eu quero deixar para que ela tenha essa voz, tanto de ajuda para ela, quanto para inúmeras pessoas. Então, assim, que lindo. eu desejo muitos e muitos e muitos anos de vida de Você Pode, e que as pessoas entendam o tamanho da importância disso e que abracem a causa e que abracem essa corrente aí que a gente tanto está construindo. Ai, Cass. Obrigada, viu? Obrigada, eu te agradeço muito esse por ter dado essa bate-papo. oportunidade pra gente trabalhar com você no projeto. Projeto lindo do nosso coração. Eu sei o quanto é especial até para vocês, né? A gente sente o calor disso com vocês e é pra vida, é pra vida, é pra vida. Cada vez maior, né? Que lindo. Obrigada, então, por dar esse espaço, por abrir esse espaço, por dar voz a tantas famílias e por transformar dor em afeto e afeto em ação. Eu, como jornalista, como mulher, como profissional, eu posso dizer, é uma honra fazer parte desse projeto tão lindo, tão incrível, tão cheio de propósito e tão necessário. Que venham muitos outros anos de histórias, acolhimento e inclusão. E para você que está assistindo aí, compartilhe esse episódio com quem precisa conhecer o pertencimento e o Você Pode. Porque juntos a gente não só pertence, a gente transforma. Obrigada.